Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Medicina Sem Neura. Eu sou a Letícia Rodrigues. Eu sou a Juliana Morato. E hoje nós vamos aprofundar na neuroanatomia funcional e neurofisiologia. E para isso estamos aqui com uma convidada especial, que é a Denise, a médica psiquiatra. Olá, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar com vocês, colaborar com o estudo e com o crescimento de vocês nesse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, vamos para as perguntas, né? Vamos começar do início, né? Em que momento você percebeu que queria seguir com a psiquiatria? E, além disso, em que momento você percebeu que queria ensinar neuroanatomia e neurofisiologia? Porque tem que gostar, né? Sim, com certeza. Então, a minha história com a psiquiatria começou na infância porque eu tinha um tio autista. Então, ele era meu tio neném. Então, todo mundo chamava ele de neném, ele tinha um cuidado especial. Na época, para ele fazer tratamento, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo fazer o tratamento. E todo mundo só sabia que ele era diferente. E a única criança que ele deixava brincar numa cadeira de balanço que ele tinha era eu. Então, eu tinha um carinho muito grande com ele. Passou muitos anos, comecei a fazer medicina. Grande parte da minha família é médica. E eu já tinha sido diagnosticada com TDAH na adolescência, né? No final da infância, início da adolescência. E aí eu comecei a perceber que o quanto o tratamento com a saúde mental fazia diferença na vida das pessoas. Claro que eu entrei pensando em fazer cirurgia, pensando em fazer 1 milhão de outras coisas, tendo certeza que eu não ia fazer tantas outras, mas no final das contas eu comecei a ver que cuidar da saúde mental de uma forma empática, com cuidado, fazia toda a diferença no final das contas, né? Até porque eu já tinha passado por psiquiatra, tentado tratamento, não gostado do remédio que eu tinha tomado, tendo efeito colateral. Então eu falei assim, cara, eu quero estudar isso para as pessoas terem o tratamento que eu gostaria de ter tido. Professora, você acredita que a neuroanatomia ela é um monstro ou ela é um superpoder? Você acha que os alunos de medicina, eles são mais traumatizados porque eles não conseguem compreender ela? Ou porque existe mesmo esse folclore, que a neuroanatomia é completamente difícil, que a gente não tem essa competência de aprender isso nos módulos básicos? Não, na verdade, assim, é um tema complexo? Sim, super complexo, né? São lobos, são tratos, são núcleos, cruzamentos, então é muita coisa para vocês saberem mesmo. Mas eu acho que no final das contas é a central de tudo. Porque se você pensa que um AVC pode deixar uma pessoa paralisada, né? Que um tumor pode mudar a personalidade de uma pessoa, que uma pessoa que sofre um acidente pode paralisar todo o corpo, a gente vê o quão amplo tudo isso é e o quão importante na clínica como um todo. Então, assim, no começo parece difícil, é mesmo muito complexo, não é fácil, mas quando você começa a encaixar que tudo se conecta, que as coisas fazem sentido, que um lugar se conecta com o outro e como tudo funciona em harmonia, a coisa começa a destrinchar com maior facilidade. Então é tipo sistema límbico, né? Parece tudo confuso, mas aí no final faz sentido. Sim. O sistema límbico, inclusive, é uma das coisas que a gente vai falar hoje, porque assim, percepção, consciência e emoção é o módulo que vocês estão passando. Então, se a gente pensa em emoções, a gente está falando do sistema límbico. E entre as estruturas principais do sistema límbico, que vocês vão ver aí na figura, né? A gente vai ter a região da amígdala, né? A amígdala, ela controla as emoções como medo, né? Como a agressividade, como a memória emocional de maneira geral. Então, quando a gente pensa no perfume da pessoa amada, alguém passa do lado, né? É na amígdala que isso vai ser lembrado. É igual esses dias no meme do Uber que pediu para a pessoa sair porque ele não estava aguentando mais o cheiro, que era o mesmo cheiro do perfume da namorada que tinha terminado com ele no dia anterior. Então, isso está na amígdala. Quando a gente pensa no hipocampo, o hipocampo está muito correlacionado à memória, né? Mas assim, que tipo de memória? Uma memória de trabalho,
né? Então é quando você tem que decorar aqueles números para ligar em seguida, né? É quando você olha lá e está pedindo Uber, os últimos 4 números para você conferir na placa do carro. Você está usando essa memória de trabalho, você está usando o hipocampo, né? O giro do cíngulo, né? O córtex cingulado, ele vai integrar tanto a emoção quanto a atenção. Então, uma emoção vai fazer você se concentrar melhor ou pior. Então, se você acabou de passar um susto, você não vai conseguir se estudar, parar, concentrar. Mas se você está muito empolgado para ver aquilo, isso vai fazer você hiperfocar naquilo. Então, media tudo isso. O hipotálamo, ele já é um lado mais hormonal, né? Que regula as vísceras, regula de maneira autônoma algumas glândulas do nosso corpo, alguns comportamentos básicos. O núcleo accumbens, né, que faz parte dos núcleos da base, ele já vai comandar um pouquinho o centro da nossa recompensa, da motivação, do prazer, né? Então, tanto coisas prazerosas quanto coisas que podem ser prejudiciais vão ser completadas nessas áreas, né? Então, quando vocês virem essa parte que está em vermelho, ela significa que você está vendo os gânglios da base, né? Você vai ver que é essa região vermelhinha que atravessa toda a região do sistema límbico. Então, por isso que em alguns cortes vocês vão ver esses núcleos da base separados, mas eles são contínuos. Inclusive, eu vou começar por aqui para depois mostrar outro corte para vocês, tá certo? Bem centralizado também e atrás dos gânglios da base, vocês vão ver o tálamo. O tálamo, ele é a região responsável pelo sono, pela consciência e pelo estado de alerta. Quando a gente já pega ali abaixo dos gânglios da base, a gente vai ver o hipotálamo. O hipotálamo, ele vai controlar temperatura, fome, fadiga e também vai auxiliar o sono, juntamente com a glândula pineal. Então, entre a glândula pineal e o tálamo, a gente vai ter a pineal. E essa glândula pineal, ela vai ser onde a gente vai regular a nossa melatonina e as células melatoninérgicas, regulando o nosso sono, o ritmo vigília, né? Então, ela vai ser estimulada com a luz, falando que é dia, a gente tem que ficar desperto. E à noite, quando não tem luz, está na hora de dormir, está na hora de se desconectar. Aí, em verde, a gente vai ver a amígdala, que, como eu falei, ela é responsável por essa memória afetiva, né, por essa resposta emocional. E, juntamente aí, atrás da amígdala, em um vermelho mais escuro, a gente vai ver a região do hipocampo, tá bom? Tá joia. Aí, no segundo corte que eu vou mostrar aqui para vocês vão ver que esses núcleos da base, eles estão vistos de maneira distinta. Então, já nessa segunda figura, você vai ver que o núcleo caudado, que faz parte dessa região mais anterior que eu mostrei para vocês em vermelho dos gânglios da base, ele vai estar em roxo nessa segunda figura. E quando a gente vai parando mais para a parte estriada, passando para trás, a gente vai ver esses gânglios da base se dividindo em putame, né, que vai estar num verde mais escuro. Logo mais para dentro, a gente vai ver o globo pálido externo, que vai estar num verde um pouco mais claro. E no verde mais claro, a gente vai ver o globo pálido interno, né? A gente vai ver a região do tálamo em marrom, né? Um marrom meio castanho. E a gente vai ver num verde mais escuro embaixo a substância nigra. Lembra quando vocês tiveram a parte de Parkinson? É exatamente essa substância nigra, como está apontada na figura, que vai se degenerando e diminuindo a dopamina e causando sintomas relacionados ao sistema extrapiramidal do Parkinson. Então, eu quis mostrar nesses dois cortes anatômicos exatamente para facilitar para vocês na hora da prova do laboratório morfofuncional. Tá certo? Tá certo. Professora, se o cérebro fosse uma pessoa, como que você descreveria a personalidade do cérebro? Olha,
depende muito da região. Vamos olhar primeiro pela famosa teoria do cérebro, né? Que fala que é o cérebro trino, que ele é dividido em 3 partes. A gente tem o neocórtex, né? Que seria esse córtex, como a gente vê hoje em dia, que os mamíferos já têm. Ele é o lado racional, lógico, né? Então seria como se ele fosse o militar e que tomasse a decisão por tudo no cérebro. Quando a gente fala do sistema límbico, que a gente acabou de falar, a gente está falando o quê? Da memória emocional, da vinculação afetiva, do prazer e do medo. E quando a gente fala no cérebro reptiliano, a gente está falando no tronco encefálico. Então, a gente está falando do mesencéfalo ponte bulbo. Essa região do tronco encefálico, ou cérebro reptiliano, ele vai ser responsável por funções vitais. Respiração, né? Sobrevivência, batimento cardíaco, fome, sede, e ele também vai ter um comportamento mais impulsivo. Então, a gente fala que é o comportamento impulsivo e instintivo, que é um lado mais visceral. Então, quando a pessoa está agindo só na impulsividade e no instinto, a gente fala o quê? Melhore, fique mais racional, use mais seu neocórtex, né? E quando a gente está muito vinculado à emoção, então a gente está com um trauma, com uma resposta traumática, o que a gente pensa? Vamos focar no lado racional para a gente conseguir sair dessa resposta emocional. Por exemplo, um paciente que está tendo uma crise de pânico, né? Os tratamentos de teoria cognitivo-comportamental usados na psicologia são voltados exatamente para a gente deixar de acionar o sistema límbico e se voltar para o lado racional. Então, muitas vezes a gente pede para ter uma respiração controlada e fazer a contagem dessa respiração exatamente para a gente passar para o lado racional, sair um pouco da emoção para a gente conseguir sair dessa crise. Outra coisa que a gente pede também é para focar nos objetos ao redor e nomeá-los, porque aí a gente vai estar usando tanto o córtex frontal, né, quanto a gente vai estar usando áreas de associação que vão sair um pouco do sistema límbico e jogar para o córtex cerebral para sair dessa resposta emocional importante. Então, quando a gente divide, a gente vê que são várias personalidades, né, agindo em conjunto para a gente ter um equilíbrio. Então vamos começar um dilema, né? O mundo ele é realmente real ou é uma invenção do nosso cérebro? Então, boa pergunta. O que a gente vê, na verdade, não é uma fotografia do mundo real. Na verdade, o que a gente vê é uma interpretação criada através de um estímulo nervoso. Então, essa interpretação que o nosso cérebro faz, ela é baseada nos nossos sentidos, né? Nas nossas experiências, no humor e na emoção que a gente sente ao passar por uma situação. Então, quando a gente vê uma sombra, quando a gente vê uma imagem, isso significa que esse estímulo chegou, né? Então, vamos falar de uma imagem. Um estímulo externo, né? Entrou pelo nosso campo visual, atingiu a retina. Na retina, através de células que chamam cones e bastonetes, vai agir, né? Transformar essa sensação que a gente teve em um impulso nervoso através do nosso nervo óptico, né? O nosso nervo óptico, ele vai passar por todo o nosso cérebro, passar pelo quiasma óptico e lá no córtex, né, formar a nossa imagem. Então, quando a gente pensa que o que a gente viu, a imagem formada, ela é um impulso nervoso que se propagou através de dados e formou a imagem lá atrás. Então, essa imagem ela pode ser interpretada de várias formas, né? Muitas vezes, quando a gente olha uma foto de uma câmera, a gente vê os lados contrários, né? A gente se vê e fala assim, vai estar um pouco diferente, porque um lado não é tão simétrico ao outro. Então, muitas vezes a gente vai poder ter ilusões através disso. Sabe quando a gente está passeando de carro e a gente olha a nuvem e acha que tem formato de alguma coisa, né? É o nosso cérebro tentando fazer o aprendizado por associação de uma imagem que ele já viu anteriormente. Isso a gente poderia dizer, então, que o cérebro, ele faz pegadinhas com a gente? Ah, com certeza, né? O nosso cérebro, ele preenche lacunas e informações o tempo inteiro.
né? Às vezes a gente vai ver um chapéu em cima do cabideiro e ao mesmo tempo tem um casaco, vai parecer que tem alguém lá atrás naquele momento. Mas na verdade, como a gente está vendo em sombras à noite, isso vai ser uma interpretação errada que o cérebro mandou. Mas isso também é importante porque ele motiva a gente a ter também, lá em outras vertentes, a questão da autodefesa, né? A gente tem essa questão da luta e fuga. Se a gente não visse o cabideiro, como você disse, e sentisse que tinha alguém, a gente não teria medo daquela situação. E isso poderia ser prejudicial, né? Vai que é uma ameaça real, não é uma pegadinha. Não, na verdade, assim, a ideia do cérebro de fazer essa associação é exatamente a gente estar alerta a esses estímulos, né? Tanto que assim, ó, por exemplo, numa pessoa com deficiência visual, essa área do córtex visual no cérebro, ela vai ser preenchida por outras atividades. Então, essa área sensorial, ela vai ser preenchida com maior precisão auditiva, com maior precisão tátil, térmica, né? Então, uma pessoa que tem deficiência auditiva, a área responsável pelo córtex auditivo, ele vai ser preenchido através de neuroplasticidade. Então, os outros sentidos vão ficar mais aguçados. Então, quando você pensa nisso, você pensa assim, cara, o cérebro ele tem essa capacidade de perceber um estímulo e transformar em imagem, perceber um estímulo e transformar em música, transformar em compreensão. E ele tem a capacidade também, quando a pessoa tem alguma dificuldade, de se compensar com outras habilidades que vão fazer ele ter uma sobrevivência nesse mundo, né? Muito interessante. E agora sim, como que o nosso cérebro transforma sinais elétricos em algo que a gente sente e entende? Tipo, como que funciona a percepção sensorial? Então, a percepção, né, que é inclusive um dos temas do módulo que vocês estão passando, acontece assim. O estímulo físico, ele reage a um receptor sensorial. Isso pode ser na retina, isso pode ser na nossa membrana timpânica. E esse receptor, ele converte o estímulo em sinal elétrico. Esse sinal de elétrico vira um potencial de ação e esse potencial de ação em padrão elétrico vai se transformar em som ou imagem, né? Então, quando vocês estudaram lá na NPI os potenciais de ação, os canais de sódio, os canais de cálcio para transformar esse potencial elétrico, então, na verdade, a imagem é um estímulo elétrico, o som é um estímulo elétrico. Tá explicado então por que a gente, quando vê um monstro no armário, no outro dia seguinte a gente vê lá que era só um monte de ovo. Eu vou dar um exemplo muito claro de como que essa interpretação ela tem muita necessidade de compreensão na medicina como um todo. Porque, por exemplo, a formação da imagem ela é interessante para todos nós. Escutar uma música agradável também. Mas quando a gente pensa, não só o oftalmologista ou o otorrinolaringologista precisa saber isso. Por quê? Porque num quadro de neuropatia periférica, muito comum no diabetes tipo 2, o que acontece? Ele vai perder a sensibilidade dos nervos periféricos. Essa alteração de sensibilidade vai fazer com que o cérebro entenda que nada está acontecendo lá. Então pode acontecer dele machucar o dedo está machucado e ele não perceber. Então muitos pacientes com essa neuropatia periférica avançada, eles vão ter o que a gente chama de pé diabético. Eles machucam o pé não consegue cicatrizar, vira uma ferida e eles acabam perdendo o membro por conta disso. Por falar em perder membro, a gente também tem a dor do membro fantasma, que acontece exatamente pelo oposto da neuropatia periférica. Quando alguém sofre um acidente e perde um dedo, a área no cérebro responsável por aquele dedo perdido, para o cérebro aquele dedo ainda está lá. Então ele ainda vai sentir o estímulo daquela região. Então ele sente o dedo coçar, ele sente o dedo doer. Só que como a gente tem essa plasticidade neuronal, essa capacidade de se adaptar,
muitas vezes com terapias do espelho e fisioterapia, a gente consegue melhorar essa questão da dor do membro fantasma. Então, através de um espelho, você vai mostrando para a pessoa que aquele membro não está lá, até o cérebro captar a mensagem e parar de estimular aquela área que não existe mais. Isso é muito interessante, né? Sim. Então vamos fazer um teste rápido, né? Que vamos mostrar algumas imagens e aí você explica pra gente o que está acontecendo. Tá bom. Na verdade, o cérebro ele é um contador de histórias, né? E ser uma contadora de histórias que me fez tornar professora. Adoro contar caso. E o cérebro, ele faz isso também, ele dá uma improvisadinha. Igual quando eu mostrei para vocês que a gente lê um texto que trocaram os S pelos 3, e o nosso cérebro faz o quê? Identifica um padrão e faz você ler aquilo, né? Então, vamos falar dos enigmas? Vamos. Vocês estão vendo aí, né? O cérebro, ele interpreta a imagem baseada em profundidade. Como assim? Se ele interpreta as coisas como um plano. Então, por exemplo, eu estou vendo que a Juliana está mais próxima a mim, né? E que você está depois. Ele entende isso. Quando a gente olha aí na imagem do cálice ou do rosto, se o preto está na frente, a gente vai ver um determinado tipo de imagem. Espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui agora. Então, como vocês podem perceber, se o branco ele está fazendo profundidade, eu vou enxergar a imagem dos dois rostos. Agora, se a profundidade for o preto, a gente vai ver que o que está na nossa frente é um cálice. Então, essa brincadeira de proporção e profundidade faz com que a gente tenha essa ilusão de ótica. Agora, quando a gente vê as ilusões de movimento, já é uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente usa a interpretação da sombra e da luz e a gente usa posição relativa dos objetos e controle de luminosidade. Por quê? Porque essas linhas elas vão ser entendidas como um contínuo. Quando o nosso olho vai olhar para a imagem, o olho se movimentando, ele entende a imagem como um movimento, mesmo ela não estando em movimento. Então, muitos artistas usam essa ilusão de movimento através de linhas curvas para o nosso cérebro entender a curva como um movimento contínuo, porque ele não para, né? E quando a gente fala de tamanhos de imagem, muitas vezes quando a gente coloca duas linhas retas, uma com uma seta para fora e a outra com uma seta para dentro, o nosso cérebro tende a entender essas linhas como de tamanhos diferentes e na verdade são iguais. Ou quando você coloca o círculo do mesmo tamanho, mas o círculo com círculos menores ao redor, você tende a enxergar o círculo concêntrico vermelho de um tamanho maior. Quando você olha esse círculo vermelho também com imagens concêntricas em azul maiores, esse círculo vermelho parece ser muito menor, só que na verdade os dois são iguais, olha aí. E quando esse estímulo é auditivo, como acontece? Pois eu falei só das visuais porque é mais fácil, né? Mas na verdade, a gente também tem padrões auditivos repetitivos. Como que é formada essa parte da audição? A onda sonora, né? Ela atinge a nossa membrana timpânica e a membrana timpânica, ela faz uma vibração. Essa vibração é passada pelos 3 ossos mais conhecidos do ouvido. Como que eles chamam? Martelo, bigorna e estribo. Então, esse som, ele vai ter um padrão vibratório que vai vibrar ali na cóclea através do líquido que nós temos, que vai mandar mensagem para o nosso centro auditivo no córtex, né? Então, a gente vai tendo padrões repetitivos. Então, o dá parece com lá, parece com gá. Então, às vezes, a gente pode escutar e confundir essas letras.
Às vezes pode acontecer da gente também escutar um nome parecido com o nosso e interpretar como nosso por ser parecido. Então a gente tende a achar que é o nosso, né? E outra coisa que pode dar uma ilusão auditiva também é porque às vezes a gente faz leitura labial. E nessa leitura labial pode confundir também alguns fonemas. Então, professor, agradeço muito você ter vindo no nosso podcast. Foi muito enriquecedor para a gente o conteúdo que você passou. Foi bem dinâmico. Gostei das interações que a gente fez. E eu espero você na próxima podcast que a gente vai fazer de continuação dessa aula, gente. Então, vocês não deixam de assistir o próximo, que ela vai vir aqui completar mais informações que ficou faltando para a gente, tá bom? Muito obrigada pelo convite, me senti honrada. Nesse bloco a gente falou sobre algumas coisas muito interessantes, né, que geram muita dúvida e que fazem o cérebro ser tão interessante. Mas na minha próxima participação pode deixar que eu vou falar um pouquinho mais sobre as coisas que vão cair na prova. A gente vai puxar a orelha dela e vocês vão ver que a gente vai tirar alguns conteúdos bem interessantes da prova nesse próximo. Então se preparem e não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.